Bom dia a todos. Estamos virtualmente na Escola Jesus Cristo para a nossa palestra de domingo. E preparando o ambiente nosso para a nossa prece, vamos ler Jesus reprova os fariseus, Lucas 16, 14. Os fariseus eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridicularizavam. Mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem o evangelho do reino de Deus sendo anunciado a todo homem, e todo homem se esforça por entrar nele. E é mais difícil passar o céu e a terra do que cair um tio sequer da lei. Vamos orar. Senhor Jesus, no santuário da oração, onde nos encontramos, na nossa escola Jesus Cristo, venho te rogar, Senhor, a harmonia interior necessária, a captação da inspiração que vem do mais alto para falarmos de seu Evangelho, justamente pela nossa pobreza de coração, justamente por nossa incapacidade momentânea aqui na Terra, de sermos mais fiéis a Ti e ao Teu Evangelho, é que te suplicamos. Ampara-nos, Jesus, o verbo ainda pobre, incipiente, mas considera, Senhor, nosso esforço ao longo dos séculos para nos aproximarmos de Ti, do Teu Evangelho, do Teu infinito amor. Ser conosco, Jesus. Abençoa a nossa escola Jesus Cristo. Abençoa a todos aqueles que em tempos normais lotam o nosso salão. A todos que estariam hoje aqui sentados nas nossas cadeiras para ouvir o teu evangelho. Que todos eles recebam nesse instante a tua bênção, o teu carinho, o teu amor. Abençoa a diretoria desta casa, abençoa-nos a todos e nesta hora faça jorrar seu amor pelos que estão em sofrimento, meu bom Jesus, que assim seja. Bem, nós falaremos hoje sobre algumas parábolas, escolhemos 4 parábolas para refletirmos sobre a quem foram dirigidas essas parábolas. Escolhemos 4, dirigidas diferentemente a pessoas individuais, ou mesmo a multidões, ou só os discípulos. E a nossa análise hoje passa bem mais por isso, já que essas parábolas têm sido muito bem explicadas ao longo dos séculos, mas sempre é bom observarmos juntos para quem foram contadas, sem deixar, obviamente, de registrar as lições que elas nos trazem. Então, para quem foram preferencialmente
contadas essas 4 parábolas que selecionamos hoje. Ou quem foi que motivou o relato dessas parábolas? No capítulo 13 de Mateus, há uma série de parábolas, 7 ou 8, porque há uma que se desdobra. Então, nós vimos que 4 dessas parábolas foram narradas para as multidões. Estou me referindo só a essas, enfocadas no capítulo 13. E aquelas multidões que seguiam Jesus. E quando ele se despede das multidões e vai para casa, aparecem os discípulos em busca de mais conhecimentos. Queriam desfrutar um pouco mais do que Jesus tinha para lhes ensinar. E pedem a Jesus que explique a parábola do joio e do trigo. E Jesus lhes atende o pedido e conta ainda mais 3 outras parábolas para lhes falar do reino dos céus. A parábola do tesouro escondido, a parábola da pérola e a parábola da rede. Estas só foram contadas para os seus discípulos. E eles nos repassaram. Então, por que parábolas? Jesus começou a falar por parábolas justamente quando a oposição é chamado o seu tempo, o tempo da oposição, que se tornou mais violenta contra ele, quando os escribas e os fariseus o vigiavam atentamente. Então, Jesus passou a falar por parábola, que era um gênero literário muito usado no Oriente. Por favor, Inácio. Inácio, tira daqui e leva para longe, eu esqueci aqui. Desculpem. Então, parábola era um gênero literário muito bem aceito entre eles. Os professores judeus usavam muito esse gênero literário. E Jesus justificou por que ele falava por parábola. E nós escolhemos 4 parábolas que nós vamos analisar hoje. Queremos focar mais no fato que promoveu o relato, quem o evocou e a lição que ela traz e nos beneficia ainda hoje. Se ele falou para uma pessoa, para um grupo de pessoas ou para a multidão. Vamos começar com a parábola da ovelha perdida, que muito nos alenta o coração, e nessa hora nosso coração está precisando de muito alento, de um afago de Jesus nas nossas almas. Essa parábola está em Lucas 15, 1 a 9. É a parábola da ovelha perdida. E nós vamos ler porque realmente fica mais... A gente precisa relembrar sempre essas parábolas. Lucas 15, 1 a 9. Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Aí ele silencia e conta a parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a,
põe-na sobre os ombros cheio de júbilo e, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Como essa, ele contou a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, são parábolas semelhantes. E aí, como nós vimos, os escribas e fariseus o pressionavam, dizendo ou pensando, e pensar para Jesus era o mesmo que falar, porque ele lia nossos pensamentos. Então, essa parábola da ovelha perdida foi contada para um grupo de religiosos, para responder aos fariseus. Então, descobrimos que essa parábola é duplamente para nós como indivíduos, não é? Porque nos alenta o coração saber que seremos um dia resgatados por Jesus, e para nós como religiosos que nós somos. E do que se sabe dos religiosos, são cheios de orgulhos, de preconceitos, prisioneiros de tradições e costumes, cheios de religião, mas vazios de Deus. Esse é o retrato que nós vimos no Evangelho dos religiosos. Foi para o templo e para os religiosos que Jesus disse as suas mais duras palavras. Ai de vós, fariseus hipócritas, não é? No templo foi que ele combateu aquela corrupção que havia à porta do templo, de altearem demais o preço no câmbio, a troca do dinheiro dos que vinham de longe e eram obrigados a ir pelo menos uma vez por ano ao templo. Então, eles se aproximaram de Jesus, os fariseus e os publicanos, e murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Olha que coisa grave, séria, comer com pecadores. A hora da refeição para eles era uma coisa muito sagrada e uma hora de profundo respeito. Foi essa murmuração malvada dos homens do Templo de Jerusalém que ensejou essa narrativa da parábola da ovelha perdida. Eles se aproximaram de Jesus, como diz o texto. E aí a gente para e pensa: quando nós nos aproximamos de Jesus? Quando, eventualmente, quando nós buscamos ler o seu evangelho, praticar suas lições, agir no trabalho junto aos sofredores, todos nós sabemos bem disso. Mas nós estudamos, de fato, o evangelho, buscamos nos aproximar de Jesus nos dias leves, nos nossos momentos alegres da vida, ou só buscamos Jesus quando a vida nos impõe grande medo, quando nós estamos muito sufocados pelo medo de viver. Aqui na Terra, nós costumamos dizer sobre algumas pessoas amigas: não, fulana só me procura quando precisa muito, não me busca para falar de alegrias, não partilha comigo seus eventos felizes, mas quando sofre, corre para minha casa. E nós costumamos não falar bem dessas pessoas, porque elas realmente fazem uma troca
com a nossa amizade, quando a amizade deve ser para uma troca também de favores, mas muito mais uma troca de afeto, de ideais, de conhecimento. Então, nós não gostamos disso, mas nós fazemos isso com Jesus. Nós, como amigas, amigos do Mestre, só buscamos Jesus quando nós estamos precisando. O evangelista Lucas apresentou-nos esse aspecto do ministério de Jesus, da pressão que Jesus sofria e da dificuldade que ele tinha de driblar a perseguição para falar livremente para as criaturas. A religião da época combatia Jesus por conta de sua total disponibilidade para ouvir, para reeducar os párias, os pobres, os pecadores, os desprezados da sociedade. Estes se alegravam em ouvir Jesus, saíam dessas reuniões, fosse à beira do lago de Genezaré, fosse no alto do monte, se assentavam ao chão e saíam dali felizes e saíam assim satisfeitos. Por quê? Porque Jesus negava muitas das tradições judaicas que se afastavam do amor ao próximo. Então, já há um critério sobre nossos dogmas, nossas tradições aqui na Terra, que não contemplem os pobres, os aleijados da sociedade. Por isso, Jesus era sempre perseguido. Certa vez ele curou num sábado, que não era possível fazer nada num sábado, e questionaram, e ele respondeu: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Então, Jesus tinha sempre um questionamento que favorecesse a sua ação benévola, benéfica com as pessoas. E interessante isso é que na literatura rabínica o arrependimento era bem enfatizado, o valor do arrependimento, mas eles estavam tão cegos dos seus orgulhos que eles ficaram presos à teoria e não faziam isso na prática. Os homens ainda não tinham desenvolvido um certo grau de humanidade para entender seu irmão, quanto mais de espiritualidade naquela época, para entender aquelas ações compassivas de Jesus. O Templo de Jerusalém abrigava fariseus de muitas letras e de pouco estímulo para abrigar os diferentes. Então, e agora nós estamos vendo aí, na mídia, no geral, uma campanha em favor dos deficientes, da inclusão dos deficientes, que já estavam inclusos. Eu não sei que doideira foi essa, de excluí-los novamente, desumano isso. Eu assisti uma matéria na TV em que um aluno, outros devem ter assistido, um aluno deficiente, de óculos, com muita dificuldade na fala, ele falava muito, muito agradecido, referindo-se a um colega que o ajudou muito quando ele penetrou na sala de aula dos ditos normais. Quem sabe o que é a normalidade na Terra. E ele agradecia muito ao colega e agradecia a professora muito humana, que tratava a todos eles com muito respeito. Então, essa convivência promove experiências incríveis no desenvolvimento da sensibilidade de uns, da solidariedade de outro, e até mesmo no avanço, num patamar de justiça, com acolhimento
para todas as criaturas, uma igualdade entre as pessoas. E essa matéria até me comoveu muito, porque muito bonito ver esse espírito. Nós esquecemos, nós espíritas, será que esquecemos que somos espíritos? Que atrás de cada deficiente existe um espírito em busca de seu crescimento e que vai à escola junto com os seus colegas sem deficiência, não quer dizer que sejam normais por isso, todos nós trazemos algumas anormalidades, alguns comportamentos próprios, mas os homens se acham no direito de julgar, porque não sabem que são, antes de serem aquela alma encarnada, são espíritos necessitados de amparo. Então, Jesus estava ali, muitos fariseus nos templos da terra, seguindo tradições e atrás da maioria, esquecidos de que a maioria, né, essa maioria que eles privilegiaram, né, sem saber que essa maioria, que eram aqueles que diziam amém a todas as suas normas, até as mais difíceis e cruéis, seriam aqueles que perpetuariam o maior crime que a humanidade cometeu, que foi a crucificação de Jesus. Porque num homem só crucificou milhares de outras pessoas que podiam ser esclarecidas por ele, mais tempo ele tivesse de vida. Então, muitas vezes nós seguimos, né, queremos multidões atrás de nossos passos, e foi uma multidão de almas frágeis, né? E fez isso com Jesus. E quantos foram atrás de outros, né? De pessoas até cruéis. No caso de Jesus foi mais grave, porque ele era o mais puro. Mas quantos foram atrás de facínoras? E quantos ainda estão atrás dos que distribuem a morte? Né? É preciso parar para pensar como nós oscilamos, como nós temos sido levianos e até mesmo dentro dos nossos tempos, como nós deixamos nos levar, de repente, de roldão por aqueles que nós consideramos que são os que sabem mais, que são os sábios, ou que são os bons, às vezes são aparências de bons, como os fariseus, e achamos que são bons. Nem Jesus aceitou esse título de bom. Bom, só mesmo o vosso Pai que está nos céus. Então, nós temos essa opção que os homens daquela época tiveram: ficar com o templo dos homens ou ficar com Jesus? Ficar com as tradições de uma instituição ou ficar com Jesus? Se as tradições de uma instituição ferem as normas cristãs, não podemos acatá-las. Há casas que criam hábitos tão grandes, são tão conservadoras, que começam a repetir sempre as ações do seu fundador. Quem fundou, fundou assim, tem que ser assim. Já vi casa que tinha um tapete onde o fundador limpava os pés de uma determinada maneira e que aquilo virou um misticismo tal, que as pessoas faziam os gestuais, porque o fundador fez. A coisa vai num crescendo que depois o próprio evangelho fica alijado. E assim ferimos pessoas, e assim ferimos as criaturas que são nossas companheiras de trabalho dentro da casa espírita, magoamos os corações das pessoas. Havia, na época de Jesus, muito disso.
muito das tradições repetidas, que hoje em dia não tem mais condição, nessa hora, na era de tantos benefícios para a educação, não é? Na hora em que os homens saem da órbita da Terra, nós ficarmos repetindo coisas de 2 séculos atrás. Então, é tempo de amparar as pessoas que discordam de nós, até parar para ouvi-las, porque nós nos equivocamos a cada momento. Tempo de compreender que cada um de nós percorreu uma estrada muito diferente das demais pessoas. Nossas experiências são só nossas, porque nossas reações ao mesmo estímulo são diferentes de todos os demais que passaram por caminhos que podem até ser semelhantes aos nossos, mas a reação nossa é diferente. Então, a pergunta que Jesus coloca deixa os homens do templo engasgados. Qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai após a perdida até que a encontre? Essa parábola é a resposta de Jesus aos fariseus. Naquela época, quem possuísse 100 ovelhas já era uma pessoa rica, mas eles nada queriam perder, como nós vimos na leitura com que abrimos a nossa reflexão, eles eram avarentos. É o que diz Lucas, os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso e ridicularizavam. Então, eles não queriam perder nenhum. E, assim, havia também uma simpatia, né, entre o pastor e as ovelhas, que eles até davam nome às suas ovelhas e elas reconheciam a voz do pastor. Eu me lembro de Chico Xavier quando dizia que ele não consegue imaginar Jesus habitando região espiritual muito isolada do sofrimento humano. É o pastor que está sempre de olho na ovelha. E ele se intitulou Bom Pastor. Chico dizia: Jesus nos conhece pelo nome. E eu adoro ler isso de vez em quando para me confortar. Imaginar Jesus, o som do meu nome na voz de Jesus, que coisa mais bonita. Então, como os pastores da antiga Palestina, Jesus nos conhece também pelo nome. Como é alentadora essa revelação de Chico, porque combina com Jesus, o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, nosso mestre já afirmara que o que entra pela janela, o que não entra pela porta é ladrão, salteador. Assim, ladrões e salteadores demais, em excesso nessa hora. Há aqueles que pretendem enganar as ovelhinhas tontas. E Jesus já nos alertara em João 10, 2. Aquele, porém, que entrar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes e as conduz para fora. Nós, ovelhas rebeldes de hoje, com tantos conhecimentos, tão letrados, perto daqueles pastores analfabetos, será que conhecemos a voz de Jesus, a voz do nosso pastor, através dos registros do seu evangelho, quando ele definia muito bem quem eram os cristãos, quando ele definia no Sermão do Monte quais seriam os bem-aventurados. Nós temos que buscar Jesus por esses registros. Somos muito iludidos quanto à boa palestra, a boa
os bons relatos de obras de caridade e não conhecemos as pessoas, não conseguimos conviver com as diferenças. E são elas que nos irmanam, são as diferenças que nos fazem crescer, que abrem a nossa porta do sentimento a novos conhecimentos, outras histórias, outras experiências que nós desconhecemos. Neste mês que nós até comemoramos os 100 anos de Paulo Freire, eu não podia deixar de falar daquele que cuidou dos demitidos da vida, os invisíveis do campo que trabalham para o nosso sustento. E nós queremos enviar a Paulo Freire a nossa gratidão, o nosso carinho, rogar a Jesus que ilumine o caminho desse espírito, desse grande educador que revolucionou a educação aqui no Brasil e fora do nosso país. Meu filho agora ele faz teatro documentário e ele fez um lindo espetáculo sobre Paulo Freire e agora foi crescer esse espetáculo, foi para o Rio Grande do Norte pesquisar, foi para Angicos, ele e a mulher pesquisar, e me falou, quase chorando, do que ouviu de senhores já velhinhos que, na sua adolescência e juventude, foram alfabetizados por Paulo Freire. Abriu o mundo mágico das letras para aqueles pobres homens cujas mãos só pegavam a enxada e a pá, e que, a partir daí, começaram a pegar no lápis. Esse trabalho do meu filho com Paulo Freire, eu sou encantada, já assisti a esse espetáculo umas 3 vezes e assistiria outras tantas. Então, fechando as lições dessa parábola, Jesus disse que veio para salvar o que estava perdido, portanto, derrubemos as barreiras preconceituosas e cuidemos de todos, sem distinção, como Jesus cuidou de Zaqueu, jantando na sua casa, como Jesus resgatou Madalena e, no último instante, nos seus últimos suspiros, ainda teve tempo e compaixão na sua alma para resgatar um ladrão na cruz. Então, há mais júbilo no céu pela chegada de um pecador que se arrepende do que de 99 que não precisam de arrependimento. Fechamos essa parábola, vamos comentar agora a parábola da torre. A parábola da torre diz assim: pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. E aí ele emenda em outro, no rei que sai à luta sem fazer os cálculos dos homens e das armas. São 2 parábolas que nos falam disso. A primeira ele contou para os religiosos, para nós. E a segunda ele contou para uma multidão, a parábola da torre. Com que propósito? Com o propósito de informar que o seu serviço exige abnegação, ou seja, renúncia, altruísmo, desapego completo de nossas vontades e de nossos valores em função de uma ideologia de amor universal, com práticas voltadas para as outras pessoas. Então, a necessidade que nós temos para seguir Jesus de contrariar-nos, de vivermos a nos contrariar nosso instinto natural que nós estamos lutando por ir lentamente derrubando. Então, nesse caso,
em favor também da disseminação do seu evangelho, porque ele contou para a multidão, falando da necessidade de renunciar a tudo para seguir os seus passos. Ele estava falando dos seus discípulos verdadeiros. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, há uma condição para seguir Jesus, é tomar a cruz. E é sobre a cruz que a gente fala. Jesus destaca aí a seriedade do discipulado e como só ele deve ser aceito depois de reflexões que nós fazemos. Tenho perna para fazer essa caminhada? Então, almas como a daqueles pescadores humildes, por certo, já eram almas que já haviam aceitado esse fazer cristão. Por isso, abandonaram tão rapidamente suas redes. Já haviam pensado, meditado no sacrifício que escolheram na terra, até porque muitos vieram do discipulado de João Batista e seguiram a Jesus, né? Então, essas almas sabem, aqui na terra, decidir pelo bem, farejam o bem onde ele se encontrar. E também, da mesma maneira que os maus farejam o mal. Logo descobrem uma boquinha aqui e ali para usufruírem lucro maior. Então, a aceitação do trabalho de Jesus exige reflexão, meditação, determinação. Por quê? Porque todos nós podemos errar, nós tropeçamos muito. Então, temos que meditar muito nas nossas ações diárias, como fazia Santo Agostinho, toda noite, repassava o dia, para ver se não ferimos alguém. Né? Às vezes a gente fere e nem nota, mas a gente percebe que a pessoa muda conosco e temos que correr atrás desse prejuízo. Porque falar de Jesus e manter pelo menos um inimigo já está fora do propósito de Jesus. Jesus apresentou à multidão o sacrifício, porque todos deveriam passar se quisessem segui-lo. Então, dessa forma, ele valorizava naquela hora, para a multidão, o trabalho que seus discípulos já desenvolviam e continuariam a desenvolver, apesar de muitos sofrimentos, porque passariam. Há quem carregue, às vezes, uma cruz grande, sem, de fato, seguir a Jesus. E há aqueles que carregam uma cruz menor, mas por amor a Cristo e suas lições. E com uma cruz menor, aproveitam que a cruz não está pesando muito e trabalham mais. Pessoas até que vêm numa reencarnação mais leve, mais suave, e eu conheço muitas, graças a Deus, conheço muita gente boa, que aproveitam que uma vida de bons recursos financeiros, uma vida de felicidade no lar, de boa educação para os filhos, para melhor servir a Jesus. Então, essa visão que Jesus nos dá da necessidade que todos nós temos para seguir das nossas renúncias, das nossas grandes renúncias para poder seguir, naquela hora abria para a multidão um leque mais amplo do trabalho para observação da vida dos seus discípulos através do trabalho que eles iriam desenvolver. Paulo foi um deles, foi um apóstolo que sofreu, e sofreu muito, prisão, chibatadas, e muita incompreensão,
e muitas justificativas as leis da época. Então, a gente carrega a nossa cruz aqui, mas qual o peso dela para nós? Deus não dá uma cruz mais pesada do que a que possamos carregar. A vida de cada criatura consciente, nos diz Emmanuel, em Fonte Viva, mensagem 58. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família, de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. Então, aí nós já temos uma grande cruz. Cuidar dos nossos, daqueles que se achegam a nós, família de corações que se agrupam em seus sentimentos. Todos que simpatizam conosco. Meu Deus, eu tenho uma família enorme e maravilhosa, graças a Deus. Não tenho pontos de atritos com nenhuma pessoa. E eu digo que eu, nessa vida, vim só para, para refazer meu caminho com as pessoas. Se eu falo, se eu estudo, se eu escrevo livros, minha missão maior é comigo, é me reajustar com as pessoas que parecem difíceis no meu caminho. Eu não perco uma, eu fico de olho, porque essa é a minha meta. E não é fácil a gente desempenhar todas essas obrigações com a aprovação plena das diretrizes evangélicas, que nos obriga a andar 2.000 passos. Quando a pessoa nos obriga a andar 1.000 passos, vá com ela mais 2.000. E ele nos fala em eliminar as arestas do nosso temperamento para garantir nosso equilíbrio. A gente que diz temperamento é temperamento, não pode mudar. Mas se Emmanuel diz que a gente pode aparar a aresta do temperamento, é porque nós podemos para realizar a tarefa que Jesus nos dá. Então, no passado, muitos se castigaram com penitências, com isolamentos, mas hoje nós já entendemos que o nosso crescimento está na convivência, não é? Essa é a nossa cruz. A cruz surgiu muitos séculos antes de Cristo, lá na Pérsia, hoje Irã, né? E os romanos adotaram essa crueldade toda, e era uma humilhação muito grande, porque a pessoa tinha que carregar a sua cruz aos olhos da multidão, sob chibatadas, até o local da execução. Então, quando caía, levava chibatadas, né? Ela só acabou no século IV com o imperador Constantino. E Jesus fala dessa cruz. É uma advertência para o discipulado fraco, inseguro, que desiste por qualquer motivo do trabalho de Jesus. Não enfrenta as dificuldades do caminho. Muitos caem por qualquer humilhação, por qualquer injúria, por qualquer calúnia, por qualquer chicotada dessa, eles caem. A inveja dos outros, o julgamento dos outros. Não pode. Essas almas não estão prontas. Por isso que a parábola da torre diz que a gente tem que fazer o cálculo de nós mesmos, como estamos. Né? Os cristãos verdadeiros saíam mais fortes de cada humilhação, exerciam mais aguerridamente a sua missão de falar do Evangelho. Eles seguiram um roteiro difícil, porque eles seguiram fielmente a Jesus. Será que nós seguimos fielmente? Ou às vezes a gente é fiel, né? Eles sofreram muitas torturas. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. A multidão ouvia isso e, naturalmente, eles se espantavam de tamanha coragem que precisava para aqueles homens humildes
seguissem Jesus. E muitos daqueles que ouviram acompanharam depois a trajetória desses apóstolos e compreenderam o que Jesus lhes havia dito. Emmanuel denuncia assim, que muitos aparecem seguindo o mestre nas frases brilhantes, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando a porta de vizinhos e companheiros. Quer dizer, há muitos que seguem, falam muito bonito, mas nem cuida dos da sua casa. Né? Como é que pode amar a Deus se não ama? Jesus fez essa pergunta: como pode amar a Deus a quem não vê, se não ama o seu irmão a quem vê? Né? Então, muitos acreditam receber nos ombros o madeiro das próprias obrigações, mas fogem ao caminho do Cristo. E muitos pretendem perlustrar o caminho do Cristo, mas recusam o madeiro das próprias obrigações. É o que Emmanuel nos alerta. Então, aceitam o sofrimento, mas andam agressivos, tristes, desditosos, espalhando o desânimo, azedume por onde passam. Nós temos que levar a nossa cruz com leveza, buscando nos intervalos para descanso, buscando alegria, buscando as pessoas que possam nos trazer alegria, paz. Terceira parábola do rico insensato, que Jesus contou, é interessante essa, porque Jesus contou essa parábola para um homem desconhecido, um homem que pergunta a ele, que pede a ele para que o irmão dele divida com ele a herança. E Jesus, né, a gente vai ver agora o propósito com que Jesus contou essa parábola, que foi para um homem desconhecido no meio da multidão, né? E Jesus contou para desviar esse homem dessa luta pelas coisas perecíveis, luta que já estava fazendo esse rapaz sofrer. E naquela época, o primogênito era que herdava a herança. E ele viu o seu irmão herdar do pai, ficar rico, e ele na miséria. Então, ele estava sofrendo. E nós precisamos também dos bens materiais. E Jesus não criticou, não condenou como nós fazemos. Ele simplesmente conta uma parábola. A lição é o cuidado que a gente tem que ter com a avareza. Segunda vez que nós falamos em avareza. Juntar o que não nos servirá, ou até o que vai nos atrapalhar na vida. E a gente fica nessa loucura, nessa insensatez do ter. Jesus fala para ele, para o rico insensato, que chama esse homem de louco. E realmente é louco, é uma insensatez. Ele diz, Jesus reprova a avareza. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, toda e qualquer, gente, porque a vida de um homem não consiste na abundância do que ele possui. E contou a parábola de um homem que encheu os seus celeiros e depois arrazoava com ele: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los em maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, lhe direi a minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos.
Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, hoje mesmo te pedirão tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para Deus. Então, essa parábola, ela também está muito atual. É muita gente querendo mais e explorando os pobres para ter mais. Emmanuel fala, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém, ele comenta essa passagem no livro Caminho, Verdade e Vida, e vale a pena ler sobre os bens materiais. Dinheiro, ele nomeia, dinheiro, autoridade, propriedades. Como é que nós usamos tudo isso na Terra? Os bens emocionais e bens culturais, amigos, livros, ideias, ideais, o que nós estamos fazendo? Só sonhando, idealizando, ou estamos indo à luta para fazermos o que nos compete? Outro patrimônio, poderemos ter muitos anos de vida, viver até 100 anos, mas o que nós edificamos de sólido em favor da vida eterna, que é o que está em jogo em todas as parábolas de Jesus. Então, conclui Emmanuel em Caminho, Verdade e Vida, 165. Não procures amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em suas mãos. É a lição dessa parábola. Agora, a parábola da rede. Terceira parábola. A parábola da rede que está que é também uma parábola, essa é escatológica, é endereçada só aos discípulos, e que fala do julgamento final, e dizendo que só há dois grupos de pessoas, os cristãos fiéis e os ímpios. Não sei se os que não são fiéis são ímpios, né? É uma parábola escatológica, semelhante à do joio e do trigo, que fala do julgamento final, separação dos que realmente cultivaram na terra a vida espiritual. Viveram em perspectiva de eternidade, daqueles e separa daqueles que viveram só da aparência, né? Ela está em Mateus 13, 47. Mateus 13, 47. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, a rede é para todos. Jesus já lançou a rede. Todos os peixes vão misturados. Depois seleciona aqueles que podem servir, serem negociados, porque tem boa compra. Então, hoje, nós vemos muitos bons oradores em todas as religiões, e há até pessoas que falam bem, que estudam muito e que fazem workshop e cobram. Eu já vi isso acontecer em hotel 5 estrelas, com o preço em dólar. Já apanhei um prospecto de um orador que fazia essas coisas, estão cobrando para ouvir a palavra de Jesus. Eu, sinceramente, cobrar para ir a congresso, a palavra de Jesus é outro departamento, não é congresso médico, não é congresso
de dinheiros, é congresso de espiritualidade, não pode. Dizia Paulo, no amor ao dinheiro está a raiz de toda espécie de mal. Bem, grande é a coragem dos pescadores que vão, jogam uma rede que não é essa rede comum de hoje, era uma rede imensa, e jogam ao mar, e depois tem que ter uma força muito grande para puxar a rede. Mobilizava-se 8 ou mais pessoas. Então, só ali, depois de tanto esforço, é que vinha a seleção dos peixes negociáveis. Então, Jesus não nos iludiu com promessas vazias e mostrou-nos a realidade. Disse até que nessa época que estamos vivendo apareceriam muitos falsos profetas. Então, a luta titânica do bem contra o mal na Terra prossegue. Há momentos em que nós pensamos que o mal definitivamente se instalou aqui, mas mais na frente, um fato inusitado nos surpreende e os nossos valores se transformam. Então, a seleção haverá sim, mas será feita por Deus. Então, analisando essas parábolas, nós vamos ver que falou para os religiosos da aceitação do outro, deixando claro que estes são perseguidos pelo próprio orgulho. Orgulho é a meta de Jesus de combater nos religiosos. É uma parábola alentadora, mas que fala de nossas dificuldades. Ele democratizou o conhecimento que ele trazia ao mundo, pregando por todo lado. E nós que nos consideramos religiosos, que amealhamos alguns pobres conhecimentos do Evangelho, devemos observar bem essa parábola, considerando que Jesus veio para os doentes do corpo que precisam de um reconforto, para os doentes emocionais que precisam de segurança e para os doentes espirituais que precisam de esperança. Então, é isso que nós temos que distribuir. E somos todos nós também doentes, não é? E estamos aqui para ajudar outros doentes como nós, uns cuidando das dores dos outros pelo caminho e desenvolvendo a nossa sensibilidade. Porque Jesus contou a parábola da torre. Era referente ao sacrifício de segui-lo e foi direcionada para a multidão. As multidões reencarnaram, por certo, muitas vezes, quem sabe nós não estivemos ouvindo Jesus naquela época, levaram em seus espíritos essa doce lembrança, esses suaves ensinamentos que os seus discípulos, que os seus apóstolos espalharam e registraram para nós. Também deixando patente o sacrifício dos que se fizessem seus seguidores, não é? Então, mudou os nossos olhos, nosso olhar para os que sofrem e os que erram. E como também nos ditou a parábola da ovelha perdida, nosso dia de resgate chegará. As multidões haverão de encontrar o amparo de Jesus um dia e vão buscar se disciplinarem, como se disciplinaram na distribuição dos pães e dos peixes multiplicados. A do rico insensato é uma parábola que alça nossos olhos aos céus, fala de nossa dificuldade de, estando aqui na Terra, imaginarmos-nos eternos. E Jesus adverte a todos: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça. Então, viver com o que a gente tem, sem nos escravizarmos ao dinheiro,
ou aos bens, ou aos conhecimentos, e espalharmos os conhecimentos. Então, a fartura do homem, os celeiros cheios, gerou uma perplexidade nele, uma hesitação, uma dúvida. O que fazer agora? Com tanta produção, ele podia beneficiar pessoas famintas, mas o egoísmo exagerado já lhe havia viciado a mente, ele não conseguiu imaginar isso, pensar nisso. Então, o egoísmo realmente nos vicia. Ele pensou tanto na terra que esqueceu que tinha alma. E quando, que era um espírito, e quando Deus lhe avisa que seria ceifado, ele fica perplexo com a vida espiritual. É assim que nós ficamos. Perplexo com tanta coisa que temos e depois perplexo diante de nossa miséria espiritual, de depender de uns e outros quando morremos. Então, dedicamos a vida que corre tão rápido e perecível a tão pouca coisa, né? Que levarei de espiritual para a vida eterna. Não aprendi a guardar tesouros eternos. Onde eu os encontro? Entro na eternidade como um miserável. Aqui comeu, bebeu, regalou-se, mas na vida espiritual é diferente. A vida requer equilíbrio e moderação para evitar essa perplexidade dolorosa. E Jesus, como bom pastor, nos resgata desses espinheiros em que nos metemos. E então nos convida todas as ovelhas a seguir, mas nós nos cansamos do itinerário que ele faz e vamos ouvir um dia, louco, hoje mesmo te pedirão tua alma. Que coisa triste essa pergunta de Deus. E o que tens ajuntado, para quem será? Eu acho bonito que Jesus não deixou ficar aquele homem sem resposta, né? Ele ia provar de muita dificuldade, muita miséria, né? Mas ele ia aprender muito com aquela miséria. Jesus nos falava da vida eterna e do reino dos céus, e nós nos lembramos de Paulo. Se os mortos não ressuscitam, então comamos, bebamos e amanhã morreremos. Paulo diz assim, mas ele conclui: ressuscitam. O pior é que ressuscitam e devemos caminhar com Jesus por muitos roteiros ainda na busca dos valores que nos aproximem de Deus. Chegamos então a uma conclusão disso tudo. Nós ressuscitaremos e precisaremos de uma túnica alva, alva, daquele espírito saciado de bem, do coração bem agasalhado nas boas obras que nos aproximam de Deus. Em todas as parábolas de Jesus está a ideia da vida eterna sempre presente. Será que nós já estamos conscientes e podemos imaginar a vida que nos aguarda? Como ovelhas que somos resgatadas à proteção do pastor, usando uma rede. Jesus nos fala do julgamento, que a vida é eterna e que precisamos nos conscientizar através de gestos e atitudes disso aí. Haverá sempre uma separação dos aptos e dos inaptos do sentimento. Erguer uma torre, um símbolo que nos remete às alturas e que alça os nossos olhos aos céus, para planejar bem a nossa vida, para servirmos a Jesus, carregando a nossa cruz. O rico insensato realça a nossa grande dificuldade de atingi-lo com o nosso egoísmo
considerado por Emmanuel como lepra da alma. Meus irmãos, Jesus veio clarear-nos a consciência. É imperioso segui-lo, não há mais tempo. Precisamos, nessa hora, fazer essa análise, esse balanço. A conclusão a que chegamos é de que essas parábolas nos falam daqueles piores defeitos de nossos espíritos ao longo de muitas encarnações, dos vícios que trazemos, do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Havia uma vaidade enorme, construiu uma torre muito alta para que todos vissem. E Jesus fala da nossa vaidade, da vaidade de parecermos bons, da vaidade de falarmos bem, da vaidade de sermos seguidos por muito. Agora é isso. Tenho 1000 e tantos seguidores. Que seguidores são esses? Não se pensa em qualidade mais aqui na Terra, só se pensa em números. Então, amigos, enquanto é dia, pensemos com Alta de Souza. Enquanto é dia, segue os passos do mestre enquanto é dia. Só sobe do escuro vale para o monte, que a coroa de lágrimas te aponte a vitória da crença que porfia. Não te detenhas na escabrosa via, e que a taça de fel não te amedronte. Louva o madeiro que te dobre a fronte para a estrada cruel, áspera e fria. Enquanto há sol, avança, avança na subida, de alma desfalecente, consumida, bendizendo o martírio que te eleva. Seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte, triste e densa, para aqueles que dormem sob a treva. Seja a luz tua excelsa recompensa, porque a noite da morte é triste e densa para aqueles que dormem sob a treva. Acordemos, busquemos a luz, caminhemos com Jesus enquanto é dia, porque vem a noite, quando não poderemos mais enxergar essa caminhada. Deus nos abençoe, abençoe a nossa escola Jesus Cristo e a todos aqueles que a dirigem nesse instante. E cada um dos nossos companheiros que estão longe de nós recebam o meu abraço, o meu carinho, o meu afeto, a minha saudade. Bom dia a todos. Vamos orar. Senhor, apesar desse poema prece de Alta de Souza, queremos nos aproximar de teu coração amorável, justo, bom, nessa hora em que paramos um pouco o nosso dia para falar das coisas sublimes que trouxeste aos homens. Por certo, Senhor, éramos muito inaptos ainda de sentimento e de entendimento. Éramos como aquelas ovelhas tontas que vão buscar pastagens, folhinhas novas e caem em abismos. Somos nós, Jesus. Vem, Senhor Jesus, nessa hora. Resgata-nos desses vícios que nos oprimem o espírito há tantos séculos, impedindo-nos o avanço na tua seara de luz, de amor, de paz. Abençoa-nos, Jesus, e despede-nos hoje, alimentando em nós uma esperança
de um dia conseguir seguir-te os passos. Que assim seja.